2 Samuel, capítulo 6, verso 12 ao 19. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor, puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Que o Senhor abençoe a palavra dele e em especial o Senhor ministre o coração do cristiano, saúde, graça e disposição sobre ele, tua graça sobre ele, para que o Senhor complete a tua obra singular na sua vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Vou pedir que se coloque na tela os pontos que nós havíamos preparado. De todos os personagens da Bíblia, eu diria que 2 no Velho Testamento são importantes para trabalharmos e entendermos o que Charles Swindoll tentou fazer em seus livros. Ele trouxe para nós, ele está vivo ainda, né? Charles Swindoll, um grande pastor. Na verdade, ele é um grande escritor que mora nos Estados Unidos. E ele escreveu uma série de livros com personagens bíblicos. Eu tenho praticamente quase todos os livros dele nessa série. Escreveu sobre Elias, sobre José, sobre Davi, sobre Ruth, sobre Moisés, sobre Esther e tantos personagens, sobre Paulo e principalmente sobre Jesus. E de todos estes personagens, Charles Swindoll vai nos mostrar que 2 são particulares no Velho Testamento que apontam inúmeras sombras para Cristo na Nova Aliança. José do Egito e Davi, o grande rei. E essa história que eu quero trabalhar hoje, eu vou tentar correr para ser mais objetivo, porque nós temos muito conteúdo para trabalharmos aqui, que nós poderíamos chegar até o final do ano. Mas eu quero tentar mostrar para vocês o que traz o título deste sermão de hoje de manhã. O reinado de Davi como sombra do reinado de Cristo. Todo o capítulo, todo o segundo livro de Samuel, ele culmina para um ápice que o pastor Felipe vai nos falar hoje, o capítulo 7, hoje à noite, sobre o pacto que Deus jurou a Davi. Mas antes do capítulo 7, onde as palavras de Deus serão juradas e trazidas de uma grande descendência que Deus dará a Davi, de reis e sacerdotes, alguns atos que são registrados no capítulo 5 e 6
apontam para a grande obra de Cristo na cruz e a consequência desta obra, que é o nascimento e o surgimento da igreja e o reino de Deus sendo estabelecido. Portanto, nós temos alguns pontos e podemos avançar. A primeira é a coroação de Davi. No capítulo 5, ele foi coroado. Depois nós vamos ver no mesmo capítulo 5 a conquista de Sião. Foi um grande passo que Davi trouxe para a terra de Israel, foi conquistar uma cidade chamada Sião. Quando nós vamos a Jerusalém e olhamos ali no local onde está o Monte das Oliveiras, é possível ver ao fundo da mesquita de Omar, para o lado esquerdo, o Monte Sião. Foi ali que Davi comprou a eira de Araúna. Foi ali que Davi construiu, depois seu filho Salomão vai construir o templo. Mas ali antes Davi chegou na parte posterior, onde hoje está aquela mesquita, por trás nós vamos encontrar o Monte Sião. Essa palavra Sião é uma palavra que é sinônima de Jerusalém. Há uma música que os judeus cantam, Kimit Sion Tese Torah. Kimit Sion Tese Torah, de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ainda no texto também, no capítulo 5, Davi vai fazer uma aliança com as nações, alianças políticas. Ele vai ter uma parceria de Tiro, uma grande nação ali junto ao mar Mediterrâneo, na fronteira do norte com Israel, que hoje é o país do Líbano. Outra passagem de Davi nessa trajetória são os filhos de Davi, que o próprio pastor Felipe trouxe há um domingo retrasado, compartilhando sobre os filhos que Davi teve, que também tem para nós uma grande ilustração. Outro ponto, a derrota dos filisteus, como nós falávamos na escola bíblica. Os filisteus eram para terem sido removidos da terra nos dias de Josué. Josué é uma figura de Cristo também, e ele entra na terra, mas infelizmente as tribos não expulsaram os jebuseus, os gigazeus, os heteus, os filisteus, e eles permaneceram lá. Mas é Davi que, ao assumir o trono, expulsa os filisteus, subjuga e domina, e de Dan até Berseba, de norte a sul, da terra ao sul da terra de Israel, como se fosse do Iapoque ao Chuí, aqui no Brasil, ele estabelece as fronteiras geográficas da terra que hoje nós chamamos Israel. Mas Davi também vai trazer algo importantíssimo para a cidade de Sião, que é Jerusalém. Ele vai trazer a arca. E depois, por fim, nessa mesma história, um elemento triste, de Mical, esposa de Davi, filha de Saul, que despreza Davi, e ela vai se tornar uma mulher estéril. O que essas histórias, o que essas conquistas, o que esses passos têm a ver com você, comigo, como igreja? Muita coisa. Charles Swindoll mostra grandes paralelos da vida destes homens, apontando para Jesus. É bom lembrar que a Bíblia traz histórias maravilhosas, e essas histórias elas precisam ser estudadas, principalmente as do Velho Testamento, porque elas fazem conexões, pontos de contato com o Novo Testamento, onde Cristo estabeleceu uma nova, eterna e superior aliança. É interessante ver que Davi, ele é pai de Salomão, e Davi apresenta para nós a primeira vinda de Cristo, porque Davi foi um homem de guerra. Davi foi um homem onde, com suas mãos, além de delimitar as fronteiras de Israel, Davi matou muitos dos adversários. E Davi, com essa obra, com essa missão, ele apontava para a primeira vinda de Cristo, que na cruz do Calvário despojaria os principados, as potestades, artilharia uma grande guerra contra o pecado, o mundo e a carne, e Satanás e as suas hostes. Mas Salomão, seu filho, instaurou um reino de paz após o reino de Davi. E o reino de Salomão aponta para nós também como figura o reino de Cristo, o milênio, o governo de Cristo, a paz de Cristo,
que excede todo entendimento, que já tem guardado o nosso coração, e que o reino de Deus em breve virá, visível, tangível, onde todo olho verá, e haverá paz sobre toda a criação. O cosmos será restaurado, e Salomão não teve adversários. Salomão teve um reinado de paz. Essas duas personagens apontam para nós a primeira e a segunda vinda. Mas hoje vamos ficar na primeira vinda de Cristo. Vamos ver essas etapas, uma por uma. Vamos primeiramente para a coroação de Davi. Abra a sua Bíblia no capítulo 5 do segundo livro de Samuel. Pode deixar na tela, não precisa abrir o versículo agora, pode deixar na tela. O capítulo 5, verso de 1 ao 5. Nós vamos trabalhar alguns versículos aqui importantes e você verá esse texto na sua Bíblia, para que nós possamos ficar mais presos aqui ao nosso material do Data Show. A aliança com os anciãos de Israel, a festa de celebração, tudo isso aconteceu nesse capítulo. É nesse capítulo que se diz que Davi ele reinou em Jerusalém 33 anos. Alguém está vendo coincidência? Eu vou dizer novamente, ele reinou em Jerusalém 33 anos. Meus amados, foi com 33 anos de idade que Jesus morreu naquela cruz e o Império Romano declarou no centro do maior império da época para todas as nações, ordenou que crucificasse o que está ali em latim, Rei dos Judeus, Rei dos Judeus. Ele foi declarado rei ali no centro do grande império. E Jesus agora, Davi, será declarado rei de Israel. Antes mesmo dele ser declarado naquela cruz, ele celebrou com os apóstolos na Santa Ceia, comeram, beberam, e é o que está acontecendo nesse capítulo. Ele está sendo celebrado. Ele é celebrado ali com os anciãos. Veja o capítulo 5, verso 1. Todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, nós somos do mesmo povo de que tu és. Versículo 3, e assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Acompanhe o verso de número 5. Em Hebrom, ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Agora leiamos em voz alta. E em Jerusalém, ele reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Além disso, Davi nasceu em Belém. Além disso, Davi era da tribo de Judá e o nosso Messias e Salvador nasceu em Belém para confirmar a promessa do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Miqueias, e tu, Belém, menor tu és entre todas as cidades das terras de Israel. É de ti que virá o Salvador, aquele que reinará, aquele que governará com cetro de ferro todas as nações da terra. Ele já veio, igreja, ele já foi declarado rei dos reis, os portais do céu já foram abertos, porque o Salmo 24 se cumpriu. Levantai, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. E os anjos perguntaram, quem é esse rei da glória? Porque naquele dia que ele ressuscitou, triunfantemente, era o Filho do Homem ressuscitado, primogênito de uma nova criação, o cabeça de uma nova criação, porque ele acabou de aniquilar o pecado, matando o velho Adão na cruz, e Deus o torna primogênito, e ele sobe às alturas, e é recebido nos céus, e os anjos reconhecem, é o primeiro homem, é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis, e toda a terra trema diante dele. Ele voltará em breve, todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará e proclamará que ele é Senhor. Essa é uma etapa já cumprida. Vamos para a segunda etapa. O momento em que ele vai conquistar Sião. Esse é o primeiro ato político de Davi.
Ele vai conquistar aquela cidade e em nenhum lugar da Bíblia do Velho Testamento Deus disse a Davi, ele não falou a Abraão, ele não falou a Moisés, ele não falou a Samuel, que a cidade que ele queria era Jerusalém. Eu não sei quem foi que fofocou, agora até usei o verbo, cochichou no ouvido de Davi, mas eu sei, acredito que foi o Espírito Santo. Porque se você lê em casa os textos que estão aí presentes, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 12, Deus falou a Moisés que eles entrariam na terra prometida e ele disse claramente, escute a linha de raciocínio, vós não escolhereis o lugar, eu direi qual é o lugar que eu vou escolher e para este lugar que eu escolher, vocês trarão os dízimos, vocês trarão as ofertas, vocês farão os sacrifícios, é neste lugar que vocês virão com as famílias, é neste lugar que vocês trarão os seus filhos, é neste lugar que vocês vão comer, vocês vão beber, vocês vão se alegrar, vocês vão cultuar, é o lugar que eu vou escolher. Mas Deus não falou o nome do lugar, Deus não disse o nome da cidade, Deus não deu o GPS, Deus não deu o Global Position, Deus não deu a posição, o localizador. Deus disse a Abraão que era uma terra, Deus disse a Abraão, vai para uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, esta terra é tua, mas ele não disse qual lugar estratégico da cidade, ele não disse o nome da cidade, ele não disse o nome do monte, ele apenas falou para Abraão que ele sacrificasse seu filho no monte Moriá, em Gênesis capítulo 22, Abraão leva Isaque para o monte Moriá, mas é um monte, ele não disse a cidade. E o capítulo 7, quando Deus vai pedir a Davi, quando Davi pede para Deus, eu quero construir uma casa. Deus levanta Natã e cutuca Natã para procurar Davi e dizer, diga para ele que eu não quero casa. E quando o profeta deu o recado e voltou, Deus disse, agora volte, porque eu quero casa. Natã deve ter dito assim, o senhor é bipolar? O senhor tem alguma coisa? Eu já acabei de dizer para ele que o senhor não quer casa, mas agora o senhor está dizendo que quer uma casa? Na verdade, Natã, eu nunca disse para homem algum, deixa eu lembrar se eu falei para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Samuel, para Moisés, eu não falei. Quem foi que disse para esse rapaz que eu quero uma casa? E Deus vai dizer a Davi, Davi, você conquistou meu coração, rapaz, porque você entendeu que eu quero uma casa. E eu quero te dizer agora que eu te juro, porque eu vou fazer de você um pacto, uma aliança com você. E deste pacto, desta aliança, eu vou trazer um descendente que virá do teu trono, que virá da tua tribo, que virá da tua cidade, que virá da tua família. E quando este homem vier, que é Jesus, ele vai edificar uma casa, e esta casa é oikos, e esta casa se chama igreja. Hebreus capítulo 3. Só que esta casa começaria em um lugar, e este lugar se chamaria Sião, e esta cidade se chamaria Jerusalém, Jerusalém. Vocês estão vendo um objeto que eu gosto muito. Ainda tem uma parede aqui em branco que eu ainda vou um dia colocar um mapa, como nós tínhamos na outra igreja. E eu peguei esse mapa para provocar vocês, para que vocês não se esqueçam que se eu juntar todas as placas continentais, elas formam um único pedaço de terra. Mas Ezequiel capítulo 5, versículo 5, que está ali nas referências, vai nos dizer, Deus falando para Ezequiel, eu pus Jerusalém no meio das nações da terra. Eu pus Jerusalém, eu coloquei Jerusalém no meio das nações da terra, e é de Jerusalém que sairá a palavra do Senhor, Isaías 8:20, e foi de Jerusalém que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele derramou o Pentecostes, o Espírito Santo, e foi de Jerusalém que ele prometeu a promessa do derramamento do Espírito, de um nascedouro da igreja, da origem da igreja, e a igreja começaria em Jerusalém, e ela se espalharia
para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ele disse: os anjos, quando levaram aos céus, disseram para os apóstolos: varões galileus, por que vocês estão olhando para este homem? Ele voltará assim como para os céus o viste subir. Aonde isso aconteceu, igreja? Em Jerusalém. Jerusalém é o palco da revelação. Este lugar, quem escolheu foi o próprio Deus. Foi Davi que recebeu de Deus como adorador, como uma pessoa que tinha um coração quebrantado, contrito. Ele captou o plano macro, redentor de Deus para a humanidade. É gostoso ver as Escrituras Sagradas e ver esse arcabouço que Deus constrói. A primeira ação do governo não foi criar fome zero. A primeira ação do governo de Davi não foi reparar as desigualdades. A primeira ação de Davi não foi trazer algumas ferramentas econômicas para melhorar o mercado de trabalho daquela época. Ele sobe ao trono. Ele quer fazer parte desse plano redentor macro de Deus, de trazer o Messias, o descendente, que vai governar sobre toda a terra a partir de Jerusalém. Veja o versículo 6 do capítulo 5, nós vamos deixar na tela. Veja comigo: partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. Jebuseus, porque vem de Jebus, e Jebus é a mesma palavrinha de onde vem Salém, que aparece em Gênesis 14, que é a primeira vez que aparece a palavra Jerusalém na Bíblia. E olha que tremendo, Gênesis 14, quem aparece no capítulo é Abraão, que está vindo de uma batalha, e ele se encontra com um sacerdote chamado Melquisedeque, e Melquisedeque não é da tribo de Levi, porque nem existia Levi, porque Levi é filho de Jacó, e Jacó é filho de Isaque, e Isaque é filho de Abraão, e Levi vai ser a tribo sacerdotal, mas não tem tribo sacerdotal ainda. É Abraão que entrega os dízimos para Melquisedeque, e Melquisedeque está em Salém, e Melquisedeque dá pão e vinho para ele em Salém, e diz para Abraão: eu entrego, Deus entrega os teus adversários nas tuas mãos, hoje em Salém, pão e vinho. Será que você entendeu isso? Será que você entendeu que há 2000 anos atrás, também em Salém, Jerusalém, Deus entregou Cristo para nós, o perfeito sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, em Jerusalém, com pão e vinho na mesa, ele entregou os adversários nas mãos da igreja, e os adversários é o Deus deste século, o mundo, o pecado e a carne foram desfalcados, desarmados na cruz do Calvário, em Jerusalém. É o plano de Deus. É a obra de Deus por Sião. Deus ama Sião. Meus queridos, diz o texto. Vou colocar o óculos. Não estou enxergando. O primeiro ato de Davi como rei foi conquistar Jerusalém. Você vai ler em casa, Zacarias 14, diz que quando Jesus estiver por voltar, na segunda vinda, o Senhor se levantará, o rei se levantará. Quando as nações começarem a tentar apagar do mapa mundi o Estado de Israel, como nós já estamos vendo ao longo desses dias. As manchetes dos jornais saíram essa semana, Estadão, Folha, mostrando todos os dias o que está acontecendo no Oriente Médio. Isso sempre se repetiu. E nós precisamos estar atentos, porque uma nova força se levanta para tentar apagar o Estado de Israel, mas isso não vai acontecer, porque Deus peleja por Israel, Deus peleja pelo seu povo, e Zacarias 14 diz que quando as nações se articularem para destruir Jerusalém, eita, vou falar como nordestino, ele vai se levantar e dizer: não toque na menina dos meus olhos, porque o rei se levantará sobre a terra e ele será o advogado da terra que ele elegeu, que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó, e jurou a Davi que o descendente dele assumiria o trono e reinaria para sempre. Não fiquem preocupados com a Jerusalém física, porque a física é religiosa e legalista, igual
a uma parte da cristandade, mas a Jerusalém física aponta para a Jerusalém celestial. E nós não estamos mais presos à física, porque o autor de Hebreus 12 diz que nós já temos chegado a Sião celestial, a Jerusalém celestial. As origens de Jerusalém estão em Gênesis 14. O fato do Monte Moriá, do capítulo 22, é o sacrifício de Isaque, que não acontece, mas que vai acontecer em Cristo no mesmo monte, quando Herodes e Pilatos vão julgar a Jesus. A letra D nos diz que há uma necessidade de um lugar central para o culto. E se você ler em casa, Deuteronômio 12, de 1 a 7, Moisés vai dizer ao povo: vocês quando entrarem na terra, não escolham qualquer lugar. Joabe escolheu um lugar para Davi, para o Esbozete governar, Abner e Joabe. Outros reis buscaram outras cidades, Siquém, Samaria, mas Deus nunca falou nessas cidades. Davi vai ouvir pelo Espírito que o lugar é Sião, é Jerusalém. A letra E vai nos mostrar que Jerusalém tem uma centralidade da história. Quando você olha para a história das cruzadas, o Papa vai instigar as nações agora para que a nação católica, as nações cristãs, para irem ao Oriente Médio, retomar a cidade de Jerusalém, que os muçulmanos, os otomanos, os turcos, os ortodoxos também, judeus ali, dominando aquela terra, e você vai hoje a Jerusalém, você entra na cidade de Belém, no dia de Natal, você tem lugares, parece que já com distanciamento social, que aqui vão ficar os ortodoxos, aqui os arminianos, aqui os católicos, aqui os reformados e aqui os pentecostais. Na mesma cidade de Belém, onde o lugar que Jesus nasceu, é uma miscelânea e uma divisão, porque cada um quer disputar aquele lugar. A cidade de Jerusalém dá uma boa tese de doutorado. O ano retrasado nós lemos um livro, eu e o pastor Felipe, que não sei, acho que tem mais de 1000 páginas, de um grande historiador sobre Jerusalém, da importância de Jerusalém, um livro que deve ser lido e estudado para entender o que aconteceu com Jerusalém nesses 3000 anos. Ela é muito importante. Ezequiel já havia dito: eu coloquei Jerusalém no centro das nações da terra. Disputas. Jerusalém já foi destruída, reconstruída, destruída, reconstruída mais de 70 vezes. Houve um momento que nós estudamos no livro de Reis, quando Ezequias estava no poder, que Senaqueribe, rei da Síria, tentou destruir a nação de Israel, tentou destruir Jerusalém e ainda fez ameaças dizendo que o Deus de Jerusalém era fraco, porque o Deus forte era dele, e ele teve um anjo só que destruiu mais de 160 mil, foi isso? 160 mil soldados foram mortos. Um anjo. Imagina, quando Deus quer mandar um anjo, não precisa fazer nada. Fazer. Já voaram todos. E acordaram de manhã. E se ele não tivesse enviado aquele anjo, Jerusalém estaria destruída. Jesus não viria em Jerusalém, porque a Síria destruiria Jerusalém. E outro momento também crucial na vida de Davi, que apesar de ter toda essa importância nessa trajetória, ele se rebela contra Deus, confia nos números, manda fazer um recenseamento, um censo, para contabilizar os soldados, e diz a Bíblia que ele contou esses números de soldados, levou vários meses, e o próprio auxiliar dele disse: mas para que fazer isso, vossa majestade? Ele queria confiar nos números. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. E como nós estamos numa praga, numa pandemia chamada Covid-19, é bom lembrar que Deus enviou uma peste e uma praga sobre Jerusalém durante vários dias. E só em 3 dias, 70 mil pessoas morreram. E Deus iria destruir Jerusalém. E Davi clama: Senhor, eles não pecaram, quem pecou fui eu. Tenha misericórdia deles, tenha misericórdia deles. E Davi clama, e é ali, na Eira de Araúna, que Davi compra o terreno para Salomão construir o templo, e Deus suspende o juízo que viria sobre Jerusalém, porque o intento número 1 de Deus era apagar Jerusalém do mapa.
Mas como Deus deve ter se lembrado, eu jurei a Davi. Ele manteve Jerusalém. São essas duas passagens bíblicas que quase Jerusalém fora arruinada e destruída para sempre. Deus protege. E Deus está protegendo você agora. Porque a igreja e o povo dele é a menina dos seus olhos. O mal não prevalecerá. O reino de Deus prevalecerá. A importância de Jerusalém é esta. Mas eu quero lembrar que nós não podemos sair desse culto hoje ficando presos apenas a Jerusalém física. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Porque se Davi conquistou Sião, Jesus Cristo conquistou uma nova Sião, a Sião celestial. E eu quero lembrar a vocês que vocês não precisam pensar em ir para o céu. O céu já desceu, o céu já está em nós. O céu já chegou até nós, a vida eterna já chegou até nós. E o verbo que o autor de Hebreus vai usar é o particípio passado do verbo chegar. Vós já tendes chegado a Jerusalém celestial. Vós já tendes chegado a Jerusalém celestial. De novo, vós já tendes chegado a Jerusalém celestial. Você já tem chegado, você faz parte dos eleitos, você faz parte da nação santa, é um sacerdócio real. Você e eu somos a Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus vai nos dizer, acompanhe o raciocínio, igreja. Precisamos entender essas verdades. Precisamos entender esses paralelos de Davi apontando para a nova aliança. Verso 22, vós tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Não é a de Deus, nem a universal do reino de Deus, é a universal assembleia dos primogênitos arrolados nos céus, porque Deus não tem segundo, terceiro, todos nós somos herdeiros de Deus e coparticipantes da herança do primogênito que é Cristo Jesus, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Nós temos chegados a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança. Você tem chegado a Jerusalém celestial. Precisamos entender essas verdades. O que para Israel é físico, para a igreja é no mundo espiritual. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Abraão teve duas mulheres que não era para ter. Deus nunca foi a favor de poligamia. Todo casamento com várias mulheres é um casamento de modelo disfuncional. Eu já compartilhei brigas entre duas mulheres casadas com o mesmo homem oriental no restaurante daquela viagem que fizemos em Israel. Que horror, as duas brigando por causa de um homem. Imagina os filhos, imagina as heranças, as discussões, só duas, imagina 100 mulheres. Salomão teve 1000. Imagina as pensões, o INSS para se pagar. E os compromissos. E o pior, o velório, como eu já participei de velório, e alguém teve que a audácia de me informar e dizer que estavam ali todas as mulheres dele. E quando eu fui orar, eu falei, Senhor, abençoe as suas esposas que aqui estão. Que horror! Eu falei para a irmã, quem mandou você me dizer que as mulheres estavam aqui? Ficou na minha cabeça, acho que eu fiquei tão complexado com a cena, o relato. Mas lá em Gálatas capítulo 4, essas duas mulheres, Agar e Sara, não era para ele ter gerado filho de Agar. Agar gerou um filho para Abraão chamado Ismael. Ismael foi bênção, sim, mas não era para ter gerado, porque Ismael é o esforço da carne, Israel é o esforço do homem, Ismael é a exatidão e a lembrança do trabalhar do homem para construir santidade e operação de Deus na nossa vida. Mas Isaque, ele nasce sobrenaturalmente. Isaque é o filho da promessa, Isaque é o filho do pacto, da aliança, que nasce do ventre de Sara, sobrenaturalmente, porque Isaque apontava para a Jerusalém celestial, que é fruto da obra de Deus, e a Jerusalém terrena é uma figura de Ismael, que é o esforço humano para encontrar Deus.
Isso não sou eu que estou inventando. Gálatas é uma das cartas mais difíceis de se entender, e se você quiser entender a teologia bíblica, você tem que estudar muito Romanos e Gálatas. Se você não estudar Romanos e Gálatas, desculpe, você não vai entender o que é evangelho. Evangelho não é dizer para a Bia, aceita Jesus que Ele te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso aí se chama 4 leis do ministério do Bill Bright. É muito bom, eu já trabalhei e tenho o material do Bill Bright, maravilhoso, mas não é só isso. E o texto de Gálatas diz, acompanhe no capítulo 4, quem são essas duas mulheres? Quem são esses dois filhos? Paulo vai dar a resposta para nós imediatamente. Capítulo 4, verso de número 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. Que coisas? Essas duas mulheres, esses 2 filhos são alegorias. Por quê? Porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, ao monte onde Deus entregou os 10 mandamentos para Israel, que gera para a escravidão. Por que escravidão? Porque nós ficamos presos à lei, mas a lei não veio santificar o Fernando, a lei veio mostrar que o Fernando não presta, que o Fernando é incapaz, que o Fernando é impotente, mas a graça trouxe Jesus, que é o homem perfeito, e por meio dele eu consigo cumprir a lei. E o versículo número 25, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão. Mas o 26, você que está em casa, você que está aqui, tem que dar um glória a Deus. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Você entendeu isso? Você entendeu que esses 2 filhos, essas 2 mulheres, são 2 alianças? Não adianta ficarmos presos a Jerusalém física. Paulo estava, até o dia que ele caiu do cavalo, ficou cego e acordou, encantado com a Jerusalém celestial. Porque a daqui gera filhos como Abraão, pelo esforço humano, gerou filhos da carne. Mas a do alto é a figura de Sara, que esperou sobrenaturalmente. Porque se você nasceu de novo sobrenaturalmente. Porque o novo nascimento não é pastor, não é igreja, não é religião, não é padre quem faz. O novo nascimento é operação sobrenatural do Espírito no nosso homem interior, que nos regenera e nos gera filhos para Jerusalém celestial. Apontando o nosso próximo ponto, terceiro, a conquista de Sião foi a conquista. Você agora sabe o que é Sião, a aliança com as nações. Volta para o capítulo 5 de 2 Samuel. Davi vai fazer uma aliança com Tiro. Tiro é uma região onde hoje é o Líbano. Teve, infelizmente, aquela tragédia que aconteceu, foi o ano passado, janeiro de 2020, foi isso? A gente já está tão perdido com essa pandemia, esquecemos até as datas. Mas ali de Líbano tinham os melhores cedros. O cedro do Líbano. A terra do nosso ex-presidente Michel Temer, da irmã Rose, casada com Tom Zé, que não está aqui, deve estar nos assistindo ao vivo, que são libaneses. E aqui em Campinas nós temos uma boa comunidade de libaneses. O Brasil tem sido acolhedor de muitas nações, graças a Deus por isso. Mas no capítulo de 2 Samuel, capítulo 5, essa aliança de Davi mostra algo muito importante. Paulo vai dizer em Efésios, e eu preciso colocar o meu óculos, que os gentios agora são participantes do reino de Deus. Davi não vai conseguir governar unicamente sozinho ali, única e exclusivamente com o governo dele. Ele precisa de parceiros, ele precisa de pessoas, de aliados junto a ele. E no capítulo 5 do 2º livro de Samuel, verso 11, diz que o Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e enviou madeira. E sabe quem ele enviou? Vamos marcar na sua Bíblia, verso 11, carpinteiros, pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Sabe o que eu vejo nisso? Uma beleza de paralelo. Jesus morre na cruz, é coroado rei. Ele conquista uma nova Sião, a Jerusalém celestial.
Mas ele não vai conquistar sozinho. Ele vai levantar apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, levitas, cantores, ministros. E todos esses ministérios, conforme Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16, juntos eles cooperam para a construção de um grande edifício chamado igreja. E Tiro, na pessoa de Irão, reconhece o reinado de Davi. E quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, o que você vai observar é que as nações começam a ser conquistadas pelo Evangelho. O Evangelho vai se expandindo e homens poderosos, nações inteiras, cidades, vilas, começam a se dobrar ao reinado e o governo de Cristo, que a igreja começa a edificar sobre a terra. E diz o verso 12 que esse homem reconheceu Davi, que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. E o livro de Atos vai dizer, e a igreja crescia, e a igreja se multiplicava, e se multiplicava o número de discípulos, e o evangelho sai de Jerusalém e vai para Samaria, e o evangelho vai de Samaria e vai para Antioquia, e o evangelho sai de Antioquia e vai para Antioquia da Pisídia, e vai para Macedônia, e vai para a Grécia, e vai para o norte da África, e vai para a Ásia maior e menor, e chega à capital do império maior da época, o Império Romano, e chega ao mundo ocidental, e chega aos quatro cantos da terra, até os dias de hoje, e homens e mulheres têm se curvado, se dobrado e feito aliança com o Senhor, tal qual Irão, rei de Tiro, fez aliança com Davi. Mas o mais lindo também vem agora o próximo ponto, é que Davi, nesse capítulo, meu Deus, quantos filhos esse homem vai ter? Tem uma lista enorme, não é a de Schindler, mas é a desse capítulo, depois de 1 Crônicas 3, depois de 1 Crônicas 14, a lista de filhos que antes de ontem eu estava estudando e pensando, haja filhos, que Davi terá com várias mulheres, embora Deus não concordou com isto. Mas diz a Bíblia que esses filhos, pode colocar aí no próximo por gentileza, uma figura dos filhos de Deus em Cristo Jesus. Davi vai ter muitos filhos, veja o versículo 14, são estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém, Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, ainda faltam outros filhos, você pode ler em casa. Deixa-me dizer uma coisa nesse paralelo, o Salmo 87 que a irmã Bia leu para nós no início do culto é profundo. Eu deixei ali grifado, não está no original, mas eu quero que você leia quantas vezes naquele salmo está escrito assim, estes nasceram em Sião, estes nasceram em Sião, estes nasceram em Sião, e esses filhos nascem em Jerusalém, na terra com Davi, e eu e você que estamos aqui hoje, nascemos em Cristo, na nova Jerusalém celestial. Veja o Salmo 87, eu pude transcrever. Coisas grandiosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia, aqueles que me conhecem, até os da Filístia, de Tiro e da Etiópia se dirá. Mesmo que você more no Brasil, mesmo que você more em Ribeirão Preto, mesmo que você more em Valinhos, mesmo que você more em Jundiaí, mesmo que você more em Campinas, eu que nasci em São Miguel dos Campos, eu que cresci em Maceió, eu que trabalhei em Caruaru, eu que trabalhei em Camaçari, na Bahia, eu que trabalhei em Montemor, por todas estas terras, elas estão aqui no meu coração, mas eu quero dizer que o salmista está dizendo, estes nasceram em Sião, e quem nasce em Sião celestial, jamais se esquecerá da obra sobrenatural que Deus fez na sua vida. Você é campineiro, mas você é da Jerusalém celestial. Você é paulistano, mas você é da Jerusalém celestial. Você é de Caruaru, mas você é da Jerusalém celestial. E estes filhos estão registrados, nasceram em Sião.
Isso mostra para nós um grande paralelo, que desde a obra de Cristo na cruz, Ele se tornou o primogênito de uma nova criação. E desde aquele momento, aquele start em que Deus deu pelo poder da ressurreição, esse mesmo poder da ressurreição, igreja, está aqui hoje disponível para gerar filhos e filhas para Deus. E todo aquele que ouvir a palavra e crer na palavra, será transformado filho e filha de Deus. Próximo ponto, o quinto e antepenúltimo ponto diz a derrota dos filisteus. Foi Davi que conseguiu destruir e expulsar os adversários da terra. E essa figura, você pode ler comigo no capítulo 5, do verso 17 até o verso 25, Davi vai expulsar e destruir os filisteus. Ele vai destruir os filisteus. É dessa palavra filístea que vem a palavra chamada hoje Palestina. É bom lembrar que nós amamos os palestinos. Eles são povos que Deus os ama, Deus quer alcançá-los. Mas infelizmente a ONU, que criou o Estado de Israel em 48, em 47, novembro de 47, 14 de maio de 48, nasceu o Estado de Israel. Mas a mesma ONU que entregou a terra Eretz de Israel para Israel, voltou atrás e forçou Israel a fazer acordos de paz com as nações. E por causa dessa agência, Isaías 14 diz que Deus está irado. Porque uma das perguntas que Deus fará aos governantes da terra que querem apagar do mapa Israel e Jerusalém é só esta: quem mandou vocês dividirem a minha terra? Essa é a pergunta de Isaías 14. De Zacarias 14. Zacarias 12 diz que quando o Senhor vier, Ele porá termo o que as nações ao redor de Israel e da terra dividiram Jerusalém. Essa é uma palavra que, se alguém me chamasse um dia para ir à ONU, eu me prepararia, oraria e jejuaria para entregar esse recado com classe e etiqueta. Vocês serão julgados. Não tentem brincar com aquele lugar que Deus escolheu. É verdade que aquele lugar aponta para um melhor e superior, mas ainda assim é um símbolo e um memorial de um pacto que Deus jurou. E tudo começou lá, e tudo terminará em Jerusalém. Até Zacarias diz que é ele que vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Zacarias é Velho Testamento. Mas o livro de Atos, capítulo 1, diz que quando ele subiu às alturas, o último lugar que ele foi visto foi do Monte das Oliveiras. E quando ele subiu, os dois anjos disseram: fiquem tranquilos, take it easy, porque ele há de voltar. Da mesma forma como para o céu o vistes subir. E de onde ele subiu? Do Monte das Oliveiras ele voltará. Aleluia. E aonde está o Monte das Oliveiras? Irmãos, quem vai a Jerusalém e não ia ao Monte das Oliveiras para avistar aquela visão panorâmica, é a melhor visão da cidade de Jerusalém. É nesse capítulo que ele destrói os filisteus, mas essa destruição dos adversários aponta para uma destruição muito mais ampla na nova aliança. Dá uma lida no texto que aparece na tela, você que está em casa, nós vamos ler Colossenses 2, 14 e 15. Vamos ler juntos? E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Assim como Davi expulsa os filisteus, assim como Davi destrói os filisteus e os arranca da terra, Jesus Cristo, quando disse na cruz: está consumado, o véu do Santo dos Santos foi rasgado de cima a baixo, e agora todos aqueles que forem gerados em Cristo pelo Espírito entrarão diretamente com acesso livre à sala do trono do reino de Deus, e agora o caminho está aberto, e aqueles que entram, que são regenerados, são transformados em filhos de Deus.
E esses filhos de Deus estavam aonde? Eles estavam em Adão. Eles estavam como filhos das trevas, filhos de Satanás, mas quando ele disse, está consumado, ao longo daqueles 3 dias, ele desceu lá diante da mansão do inferno do Hades, tomou as chaves do Hades, tomou as chaves do inferno, e ele tem estas chaves para dizer que todos aqueles que estavam cativos em Adão, cativos a Satanás, estão livres. E despojou, e pegou os despojos, e os transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que vai acontecer no próximo capítulo, o texto que eu li, ele expulsou o grande dragão. Você está pensando que isso vai acontecer quando ele voltar? Isso já aconteceu. Se você ler Apocalipse 12, isso já aconteceu. Isso não é um capítulo sequencial de algo que ainda vai acontecer. Isso já aconteceu, porque quem governava os céus e influenciando os homens era Satanás, o Deus deste século, que articulou Pilatos, que articulou Herodes, que articulou a multidão, que levou a um conluio, que levou à morte de Cristo. Mas eles não sabiam que eles caíram na arapuca de Deus. E quando ele ressuscitou, Apocalipse 12 vai mostrar que Jesus expulsou o grande dragão que governava as nações com a sua natureza, o pecado. E a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor, foi atirado para a terra, porque Satanás, sabendo que seu tempo lhe resta, pouco tempo lhe resta, ele perdeu a posição de domínio e de governo, porque Cristo agora está assentado à direita de Deus Pai. E na medida que cada filho de Adão se converte e se torna filho de Deus, vai passando das trevas para o reino de Deus. Vai passando das trevas para o reino de Deus. E o evangelho que foi pregado lá na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado, a obra já está feita, e o pecador ouve e crê nesse evangelho, sua vida é transformada e ele se torna agora propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, e as trevas perderam domínio, e as trevas perderam toda e qualquer reivindicação, e diz a Bíblia, e foi expulso o acusador dos nossos irmãos. E aonde está a igreja? Aonde está você? Diga para o seu irmão, sentado com Cristo nas regiões celestiais. Ninguém quer dizer que todo mundo aqui está cansado de frequentar a igreja. Diga para o seu irmão. Diga para o seu irmão, tem que dizer nada, tem que dizer para você mesmo. Diga para você mesmo que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, de toda potestade. Mas pastor, Satanás ainda atua na terra. Sim, é só ler Efésios 2, sobre os filhos da desobediência. Mas os que estavam nos filhos da desobediência foram transportados para o reino do Filho do seu amor, pelo poder do Evangelho. E o grande dragão foi expulso, tal qual Davi expulsou os adversários da terra de Israel. Estamos chegando no ápice. Já quero fechar com os 2 últimos pontos. Pode passar o próximo, número 6. E nós temos a arca é trazida para Jerusalém. A arca ficou em vários lugares, 300 anos. Ela ficou na terra de Gilgal, Betel e Siló, conforme Josué 18, versículo 1. Até os dias de Samuel. Depois ela passa para o cativeiro dos filisteus, 7 meses. E nós ouvimos aqui estudo sobre isso esse ano, de que Deus mandou doenças. E os filisteus ficaram com medo e devolveram a arca, mandaram até num carro de boi e foram olhando as vacas para ver para onde as vacas iam com a arca. E depois a arca vai para Bet-Semes e Kiriat Jearim. E quando Davi está no trono, a arca estava há quase 80 anos nesse lugar. Faça as contas, 370 anos e 7 meses. A arca estava perambulando. A arca é um símbolo da glória de Deus. A arca deveria ser trazida para Jerusalém. E de Jerusalém, aquela arca que apontava para Cristo, a glória de Deus, apontava para a obra de Cristo que haveria de acontecer na terra, na minha vida, na sua vida, trazendo a presença de Deus para Sião, não mais a terrena, mas a celestial. O que Davi faz?
Vamos ver, avançando. Davi vai trazer a arca. E diz a Bíblia, veja aí, eu peguei uma imagem linda, Davi dançando. Não é carnaval, não é Marquês de Sapucaí. E tem sempre gente na igreja que ao invés de pegar o fluxo da adoração e do louvor, fica só criticando quem levanta a mão, quem canta alto, quem canta sentado, quem não abre a boca. Meu irmão, não olha para ninguém, olha para Sião celestial. Levanta as mãos se você quiser, não levante a mão, não abra a boca, fecha a boca. Mas eu quero que você aí dentro de você estiver, você dance, você cante, você louve para o Senhor. E Davi traz a arca, Davi está marcado pela alegria, porque quem tem o Senhor transformando o seu coração, tem a alegria do Senhor. E ele louva, e ele traz a arca. E ele tentou trazer a arca primeiro da forma errada. Ele é corrigido por Deus. A igreja precisa aprender que para cultuar a Deus também tem regras. Tem padrão. Padrão é a sua palavra. Tem muitos modismos por aí, tem muita cereja. Mas o bolo essencial é farinha de trigo, manteiga, fermento. O que é mais? E ovo. E ovos. Leite em parte. Para quem tem alergia não dá. Brincadeira, obrigado, Emerson. Põe até laranja. Um dia desse eu comi um bolo com Coca-Cola. Uma delícia. Só perguntar à irmã Zezé, ela tem a fórmula. Bolo de Coca-Cola de chocolate, uma delícia. Não põe leite. E outros põem laranja. Mas, queridos, aqui eu queria me deter, não vou demorar muito, eu sei que tem o Dia das Mães para celebrar. Queria dizer uma coisa importante. Aqui tem um mistério lindo. Ele é um rei, mas ele não é sacerdote. Que história é essa que Davi está trazendo vestes sacerdotais? Que história é essa que Davi vai oferecer sacrifícios? Saul foi repreendido porque não esperou Samuel, que era o sacerdote? E por que Deus aceitou de Davi? Cuidado com as regrinhas que nós criamos. Deus aceitou a de Davi. Davi captou o trono de Deus. Os sacerdotes estavam talvez no automático, mas Davi foi além do automático, captou o espiritual. E Davi vai fazer algo tremendo que nós lemos na Bíblia rapidamente e não percebemos. E tem algo muito ligado com Apocalipse 1. Porque para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Os sacerdotes são da tribo de Levi, mas Davi não é da tribo de Levi, Davi é da tribo de Judá, mas Deus jurou a Abraão com Melquisedeque, dizendo, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E este salmo que eu acabei de dizer, está no Salmo 110, que Davi escreveu. Disse o Senhor para o meu Senhor. E quando Davi traz a arca, versículo de número 14, do capítulo 6, 13 e 14. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Agora leio em voz alta. E estava cingido de uma estola de linho. Mas essa estola não pertence a ele. É porque Davi apontava para um sacerdote supremo, que um dia constituiria você e eu reis e sacerdotes. Davi é da tribo de Judá e Jesus é da tribo de Judá. E a tese do autor de Hebreus, no capítulo 7, é que os sacerdotes vinham de Levi, mas Jesus pertence a um sacerdócio superior, da ordem de Melquisedeque, que sem pai, sem mãe, sem genealogia, como os levitas tinham, ele é da tribo de Judá e Deus o constitui rei e sacerdote. E no capítulo 1 de Apocalipse diz, uma música bem antiga, que nós cantávamos na década de 80 e 90, né? E nos constituiu, né, reis e sacerdotes. Jesus, tu és, lembra da música? O rio de vida que desce do trono de Deus. Mas a música vai nos dizer que ele nos constituiu
reis e sacerdotes. Por que nos constituiu? Porque Jesus, ao se levantar da ressurreição como primogênito, estabeleceu uma nação santa, eleita, de reis e sacerdotes, tal como Davi, que era rei e sacerdote, agora por instituição divina. Ele quebra um paradigma, porque não se pode um rei ser sacerdote. Houve um rei que ficou leproso porque ousou fazer sacrifício e ficou com a mão e o rosto de lepra. E Deus traz a correção, mas Davi não foi corrigido, porque ele apontava para um grande e perfeito ofício sacerdotal na pessoa de Cristo. E agora ele veste roupas sacerdotais, oferece sacrifícios e dança. Mas o mais triste dessa história é também um grande paralelo. Até aqui foi só alegria. Vamos para o próximo. A repreensão a Mical. Enquanto Davi dançava, louvava e cantava, ao entrar na arca do Senhor, Mical, esposa dele, estava olhando pela janela, que ia saltando e dançando diante do Senhor. Marque na sua Bíblia. Ela desprezou ele no seu coração. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Sabe o que eu vejo nisso? Que ao longo desses 2000 anos de cristandade que Deus estabeleceu a sua igreja, tem havido muita esterilidade na igreja. Daqueles que são críticos demais, céticos, endurecidos e que não chegaram ainda a um patamar de um coração quebrantado. Talvez nós estamos muito no automático. Talvez a religião nos deixe presos à caducidade da letra. E quando Davi oferece sacrifícios, ele não era tolo. Existiam levitas. Mas quem sabe os levitas estavam apenas fazendo o essencial. Davi queria dar um passo a mais. Agradar e dançar para Deus. Foi Davi que introduziu o louvor, a música, no culto a Deus. No tabernáculo de Moisés não existia música, só sacrifícios de animais. Davi era um adorador por excelência. Ele traz para a casa de Deus instrumentos, música, adoração. E Deus vai dizer muitos anos depois ao profeta Amós: eu estou com saudade do tabernáculo de Davi. E digo a Amós que vem dias em que eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi das suas ruínas. E quando os apóstolos começam a igreja, em Atos capítulo 15, quando há o primeiro concílio, Tiago se levanta e diz: os gentios estão se convertendo. Sabe por quê? Porque o tabernáculo caído de Davi, Deus está levantando. Lá em Jerusalém, o tabernáculo de Davi tinha louvores 24 horas ininterruptas. Mas um dia o tabernáculo se encerrou. E depois, quando a igreja está estabelecida, Deus é louvado. Enquanto agora nós estamos aqui 12:10, lá no Japão, 00:10. Eles estão dormindo, nós estamos cantando e louvando a Deus. Quando nós estivermos dormindo, eles estarão acordados. E em todos os fusos horários da terra, Deus é louvado e adorado entre as nações, porque o tabernáculo caído de Davi fora levantado desde o start da igreja. Mas, queridos, finalizo com esta frase. Quanta esterilidade na igreja, nos filhos de Deus que não crescem, que não amadurecem ao longo dos anos. Tornam-se críticos, liberais teologicamente, desprezam a pureza e a simplicidade do Evangelho de Cristo. Davi disse a Mical: eu dancei e eu danço para o meu Deus. E que tristeza, no Dia das Mães, falar de uma mulher que ficou estéril. E que mais tristeza ainda, nesse dia, falar de que há tantas pessoas estéreis na igreja, porque são fechadas, críticas e não entendem que o plano de Deus é revelado em segredo para aqueles que o amam, que o temem.
Foi o Salmo 25 que Davi disse: a estes Deus vai revelar os segredos da sua aliança. Davi não sabia que todos esses marcos e processos que o Rogério vai colocar na tela, o próximo, apontavam para o que Cristo faria por nós na nova aliança. Jesus foi coroado rei. Jesus conquistou uma nova cidade que é a celestial. Ele tem feito aliança com as nações, porque multidões das nações estão se convertendo a ele, como Tiro se aliou a Davi. Filhos estão sendo gerados, adversários estão sendo derrotados. A presença de Deus tem sido trazida a Jerusalém celestial e aos filhos dos homens, e ele continua repreendendo a igreja fria, apóstata, e disse à igreja de Éfeso: arrepende-te de onde caíste e retoma as tuas primeiras obras e ações, porque tem negligenciado o primeiro amor. Aquele amor que começou com tanta intensidade foi esfriado, arrefecido pelo automático, pelo paganismo e o mundanismo e o liberalismo que tem povoado as mentes de muitos dos filhos de Deus na igreja. E essas histórias estão contadas para nos mostrar de que o reino de Deus não é estanque, ele é dinâmico. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Próximo, e nós temos uma descendência de Davi que Deus vai levantar. E ele jura a Davi e promete a Davi, no capítulo 7 que veremos hoje à noite, que ele terá uma dinastia eterna, um reino eterno, um trono eterno e uma descendência eterna. Finalizando, próximo, e nós temos: fundada ela sobre os montes santos. Vamos ficar de pé e ler esse salmo. O Senhor, vamos dizer isso, ama as portas de Sião. Posso ouvir a igreja falar, gente? Ou as máscaras taparam as nossas bocas? Vamos lá? O Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe de Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. E o Senhor, ao registrar os crentes do Brasil, da França, da Argentina, da Alemanha, da Etiópia, da Nicarágua, da Venezuela, ele dirá lá da Jerusalém celestial: este nasceu lá. Este é meu, esta é minha, estes são os filhos de Sião que Davi gerou. E todos os cantores saltando de júbilo entoarão: todas as minhas fontes estão em ti e são em ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo e a graça bendita de Cristo esteja sobre a sua vida. Complete esta linda obra e nos leve a ficarmos apaixonados por esses paralelos tão preciosos do grande rei Davi, apontando para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o seu reino crescerá e jamais terá fim. Um reino eterno. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa adoração e o nosso louvor por tão grande projeto e plano de redenção. No nome de Jesus oramos. Amém e amém.